Na última aula eu ensinei vocês a cortarem o corpo do vestido com o molde da blusa solta, que a gente já ensinou. E hoje nós vamos aprender como modelar esse babado. Então fica aí que no vídeo de hoje vai ter muita dica boa. Eu sou Maikeline Santos, professora de modelagem feminina sob medida. E hoje nós vamos falar sobre algo que muita gente tem dúvida, que é como calcular franzido. Então vamos primeiro a algumas dicas de como eu saber a quantidade. Primeiro eu tenho que saber o tecido que eu vou trabalhar. Nesse vestido a gente está cortando ele nisso aqui, é um crepe, tá? É um crepe que ele tem caimento, é fininho, mas ele tem elastano. Tecidos com elastano, eles tendem a ficar um pouquinho mais fofos, tá? Quando vai fazer franzido. Mas tem a técnica de passar, que até o final, até a gente completar esse vestido, provavelmente eu vou mostrar para vocês novamente como passar, que você pode abaixar esse franzido e deixar ele só como detalhe, certo? Então, o tecido que vai ser usado, peças assim, com franzido, são tecidos como esse. Crepes, viscoses, musselines, chifons, cambraias, tecidos mais finos. Porque se for no tecido grosso vai dar volume. Se você não quer volume, tecido fino. Se quiser volume, você pode usar o tecido fino, mas dobrando o valor do franzido, para que crie mais volume, certo? Por que eu falo para não fazer no tecido grosso? Porque o tecido grosso não vai apresentar o detalhe. Quando você faz algo na peça, você quer apresentar esse detalhe. E para apresentar esse detalhe, não basta apenas colocá-lo. Eu tenho que usar um tecido que seja adequado para ele, certo? Então, primeira dica para babados franzidos, a primeira coisa que você vai fazer é usar um tecido mais fino com caimento, ok? Segunda etapa, segunda dica. Como que eu vou calcular esse babado? Então, vamos lá. Para me calcular esse babado, eu vou ter que saber a base onde ele vai ser colocado. Vamos supor que a minha base é 100. Eu vou aumentar aqui, porque o que acontece? O franzido eu vou cortar um tecido maior, franzir para encolher e ter o efeito, né, de roda, esse efeito que eu desenhei aqui para vocês, que é mais ou menos o que acontece, o efeito do voluminho. Então, se eu tenho 100, eu vou começar aumentando, posso colocar por porcentagem. Por exemplo, eu posso aumentar 25, 50, até o dobro, tá? Ah, pode ser menos? Pode. Você pode talvez fazer o babado de acordo com a quantidade de tecido que você tem. Às vezes eu não tenho muito, então o que eu tiver de tecido aqui a mais, eu vou usar. Um detalhe, outra dica, na verdade. Quando você for calcular tecido para peças com babado, normalmente a parte do babado vai ser dobrada, vai ser dupla. Então, se eu vou ter um babado de 25, eu vou precisar de 50 de tecido. Não esquecendo de calcular bainha e costura, certo? Então, seguindo, isso aqui vai depender do quanto de babado eu quero, né? 25 mais ou menos. 50 vai ter um babado legal e 100 vai ter bastante. Normalmente a gente usa o dobro muito em roupas infantis, certo? Porque a gente quer, para criança, a gente quer que fique bem fofo o vestido. Tendo isso em mente, certo? Eu vou lá para o meu tecido. Só mais uma dica, tá? Se eu estiver fazendo molde, que normalmente eu modelo o quê? Metade, né? Eu modelo daqui para lá. Eu modelo 1/4 da peça. Então, eu vou fazer esse aumento aqui, eu tô falando dele para a peça inteira. Por exemplo, se eu tenho 100 na frente, eu vou aumentar 25 do lado, eu vou aumentar 50 ou o dobro. Mas se eu estiver modelando 1/4, eu tenho que lembrar de dividir isso para duas partes. Se eu aumentar em 1/4 da peça, né, daqui para lá, 25%, né, eu vou aumentar 25, então ele vai aumentar 50 no total, porque vai aumentar 25 para cá, 25 para lá, certo? Se eu aumentar, a menos que você faça esse cálculo baseado só no pedaço que você está modelando, tá? Então, aqui vai ter 50, se eu vou aumentar 25, eu vou aumentar 12,5, aí vai 25 para cá, 25 para cá. Depois a peça pronta, tá? É importante você se atentar a esse detalhe quando você vai fazer modelagem para fora, para entregar para o seu cliente. Você tem que relembrar isso daqui, certo?
O que que vai me ajudar a definir isso? O que que vai me ajudar a definir isso é você ser observador. Você vai olhar o desenho, uma foto, onde que foi tirado o modelo, né? Se você não tem uma foto, só o cliente te falou, ó, assim, assim, assado, você faz um rascunho como eu fiz aqui, e aí você vai perguntar pro seu cliente e vai tirar todas as dúvidas com ele. Esse babado, qual tecido que é? Como que você vai fazer? Você quer muito ou pouco babado? Aí, baseado nas respostas dele, você vai tomar a decisão com respeito a isso aqui. Por quê? É o modelista que decide. Como é que ele vai decidir? Baseado no desenho, na foto de referência ou nas especificações do cliente, certo? Mas como aqui a gente não só fala, a gente mostra, nós vamos cortar esse babado. E eu já vou dizer para vocês que eu tenho um problema aqui. Por quê? Eu tinha 2,20 metros de tecido, eu já cortei o corpo, ainda falta manga, gola e o babado. Só que o meu vestido, as listras estão assim. O babado, eu queria fazer com as listras assim, para dar aquele contraste. Eu não sei se vai dar. Na frente é fácil, porque o meu vestido vai ter botões, eu posso pôr uma abertura na frente. Então, eu divido o babado em duas partes. Agora, para a parte de trás, talvez eu tenha problemas, porque eu não sei se o babado vai dar inteiro. E eu acredito que eu vou ter que dividir em duas partes. Eu vou ter que fazer o tecido que tem render para a gola, para a manga e para o babado. Então, vamos para a mesa que eu vou continuar. Eu vou fazer esse cálculo com vocês, tá? Porque eu só abri o tecido assim, eu falei, e eu acho que não vai dar. Mas isso não é um problema, porque eu posso mostrar para vocês aqui como resolver esse problema na prática. Então, só um minutinho que a gente vai virar a câmera e já volta mostrando a mesa, tá bom? Então, tô aqui já com as minhas peças. Esse aqui é o tecido que sobrou, tá vendo? E eu quero, olha, como o vestido tá assim, eu quero cortar nesse sentido. Mas, vamos lá. Eu vou medir agora aqui com vocês quanto tem. Eu não medi ainda. Onde eu vou aplicar a base, onde eu vou aplicar o babado. 52. Aí, deixa eu medir agora, ó. Nesse caso, eu não vou tomar a decisão logo, eu vou ter que medir aqui, ó. Tem muito pouco. Tem 1 metro e limite no 1,18 m. Então, lá tem 1,04 m. Aumenta muito pouco pro babado. Então, eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu faço uma emenda no babado, ou eu vou ter que cortar a largura, porque o tecido ele tem 1,5 m. Aí, ele continuaria todo em pé, tá? Mas, a frente eu posso dividir. Por que eu falo que vou ter que tomar uma decisão? Porque quando se trata de listra, se eu for fazer emenda, eu tenho que casar essas listras com perfeição. Ó, a frente provavelmente vai ter a mesma medida. A frente tem até um pouquinho menos, ó, 49, certo? 49 eu já vou fazer aqui. É a frente aqui, eu já posso vir fazer o quê? Eu posso vir cortar, ó, 25 centímetros a mais, porque eu não quero exagero no franzido. Então, eu cortaria 2 tiras de 75. Uma para uma banda, uma para outra banda. E para as costas, seria a mesma coisa. Se eu quiser emendar, eu vou ter que fazer 2 tiras de 75. 2 tiras de 75, só que eu tenho que fazer as listras casarem. Outra coisa, né? Eu só tenho esse tecido, gente, não tem mais. Quero fazer com a altura aqui, ó, de 30 centímetros, certo? Então, eu vou consumir aqui, ó. Deixa eu abrir. Eu vou consumir aqui 1,20 da largura desse tecido. Mas como tá vendo que ele é um tecido bem largo, vai dar sim e vai sobrar suficiente para eu fazer minha manga. Por enquanto eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu vou fazer um estudo das listras para ver se eu consigo fazer o encaixe delas. Se eu conseguir fazer o encaixe, eu vou poder fazer emenda atrás. Se eu não conseguir, eu vou cortar ele no sentido normal delas, na vertical mesmo. Então, cortei e aí ficou como? Ficou 2 para frente,
Vocês vão observar aí no vídeo o que aconteceu aqui. Eu cortei elas casando, mas não me pergunte o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo que algumas listras não bateram? Mas é uma coisa que até ficou pouco. E a das costas, né? Também, ó, eu decidi fazer assim. Eu usei a largura máxima que deu no tecido. E aí eu vou colocar uma emenda bem menor. Por que não tem problema fazer emenda? Aqui no caso da frente vai ter botões, né? Então isso aqui vai fazer assim, vai ficar um sobre o outro ou vice-versa. E aqui eu vou fazer uma emenda encaixando bem as listrinhas, e com o franzido quase não dá pra notar, certo? E assim ficou o babado, ó. Depois que vou passar Lastec, e esse processo aí a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Eu vou fazer esse vestido com vocês aqui, e essa é a segunda parte dele, mas nós vamos até o final fazendo ele. Então, ó, tchau, até a próxima.